Uma outra situação também que aconteceu nessa semana, né, gente, é a situação envolvendo a guerra da Ucrânia. Eu venho acompanhando aqui desde o início o conflito para tentar trazer para vocês uma visão que não seja uma visão que simplesmente subscreva o release do Departamento de Estado dos Estados Unidos e da OTAN. E é lógico que ao fazer isso eu não estou endossando nenhum tipo de apoio a Vladimir Putin. Quem me acompanha sabe que eu classifico o Putin como um líder conservador de direita. Então, não há aqui no canal nenhum tipo de defesa emocionada de Vladimir Putin. A única coisa que a gente vem fazendo é tentar mostrar para todo mundo que essa questão da guerra da Ucrânia é uma proxy war, né? Uma guerra por procuração, onde o objetivo é desestabilizar qualquer tipo de avanço econômico da Rússia na Europa, para que os Estados Unidos continuem mantendo a Europa como uma espécie de protetorado. Também tem interesse em desestabilizar a região e atacar indiretamente a China. Tem uma série de questões que envolvem a guerra. E a gente sabe, por exemplo, que existem nazistas lutando ao lado da Ucrânia no batalhão Azov. Mas isso não quer dizer que não existem muitos problemas também do lado da Rússia. E uma dessas contradições é o grupo Wagner, um grupo mercenário, também de cunho neonazi, que historicamente esteve trabalhando juntamente com os exércitos de Vladimir Putin. Então, assim, eu não quero aqui ser taxativo, porque tem muita gente se tornando especialista no assunto do dia para a noite. A rebelião do grupo Wagner não durou 24 horas, mas os cavaleiros do apocalipse já estavam no Twitter decretando a queda de Vladimir Putin. E aí eu quero colocar algumas questões. Primeiro, não dá para saber ainda se isso não é uma jogada ensaiada. Por quê? Não houve resistência, não houve derramamento de sangue. Houve uma declaração lá do Prigozhin, né? Que eu sei que não é assim a pronúncia, mas eu vou pronunciar assim porque eu acho mais bacana. Então, o líder do grupo Wagner é o Prigozhin. Ele, então, declarou que posições suas teriam sido atacadas pelo exército do Putin. E já há meses ele vinha dizendo que não recebia a devida atenção, vinha se queixando da forma como chegavam armamentos, das posições. Havia uma disputa com lideranças do exército russo e, ao que tudo indica, essa manobra pode ter, no final das contas, e eu estou falando no condicionante porque é muito cedo para tirarmos conclusões, e diferente de alguns analistas que falam por aí, eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência para analisar conflitos tão complexos quanto o conflito da Ucrânia. Mas o fato é que nós estamos falando primeiro de um grupo mercenário, mercenários fascistas, que fiquem claro. E segundo, mercenários, eles vão trabalhar para quem paga. São importantes do lado russo na guerra? Sim, tem uma posição estratégica relevante. Agora, são mercenários. E mercenários, eles podem ser utilizados para finalidade política sem nenhum tipo de escrúpulo, sem seguir nenhum tipo de liturgia da guerra. Porque, veja, com isso, aquilo que muitos analistas acreditaram ser o fim do Putin, o Putin pode sair fortalecido, porque ele pode conseguir ter mais poder a partir de um movimento de reação que ele teria que ter tido para reverter a tentativa golpista. Porque em menos de 24 horas, então houve uma marcha em direção a Moscou, que chegou a coisa de 400 quilômetros de Moscou, porém, uma unidade diminuta, se a gente for parar para pensar em termos de força militar, e logo entrou em ação o Lukashenko, presidente do Belarus, que teria intermediado um acordo que livrou o Prigozhin lá da justiça russa, o exilando no país, num acordo que envolveria, por exemplo, a substituição dos chefes militares que se opõem às lideranças do grupo Wagner. Acontece então que, primeiro, não houve por parte da Ucrânia nenhum tipo de proveito até então, como muitos já estavam cravando. Segundo, não houve a dissolução do poder
do Vladimir Putin. E terceiro, mesmo se isso acontecesse, ou mesmo que isso aconteça, a gente tem que pensar o seguinte: depor Putin, que é um conservador de direita, para um grupo neonazi, liderado por uma criatura que nem esse Prigozhin, seria pior ainda. Então a gente tem que entender o seguinte: o Putin é um conservador de direita, mas na região vem assumindo uma postura anti-imperialista. Tá? Não é uma flor de pessoa, não é o bonzinho, não trata as coisas entre bonzinhos e mauzinhos. Todo mundo tem interesse econômico na região, tanto a Rússia quanto a OTAN. A questão é que há uma expansão imperialista do Ocidente em direção à Rússia, passando por cima de acordos históricos da época da dissolução da Guerra Fria, desprezando o plebiscito, atacando populações de origem russa que vivem dentro da Ucrânia, impedindo inclusive essas populações de praticarem o idioma russo, armando o batalhão nazista que está atacando essas pessoas dentro da Ucrânia pró-Rússia, isso há pelo menos 10 anos. Então, assim, não é tão pão, queijo a coisa na guerra da Ucrânia. Agora, a gente não pode se iludir, primeiro, achando que o Putin é um cara de esquerda, que tá para fazer voltar a experiência socialista na Rússia, e o Vladimir Putin tem lá também os seus nazis de estimação. Então não tem mocinho nessa história. A única questão é entender que não se trata de uma batalha do bem contra o mal, como aquilo que a gente vê por aí.